Wellington, Diácono Diego, líder também, que Deus abençoe a vida de vocês. A cada componente da mocidade, Deus é com vocês. Glórias a Deus. Eu, como o louvor que foi dito, sempre procure, né, o lugar que é a presença de Deus para habitar. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Minha esposa também, a diaconisa Raquel, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, acharam aí? Livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo de número 13. Glórias a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo de número 1, e aí depois a gente pula para o versículo de número 13, tá bom? Assim está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 13. Assim está escrito: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Glória a Deus. Vamos ser assim, por favor. Aleluia! Irmãos, ao estudar esse livro, eu pude entender que o autor deste livro é incerto. Não se sabe quem foi o autor deste livro, apesar de ele levar o nome de Samuel. E a data que provavelmente esse livro foi escrito foi em 931 e a 722 antes de Cristo. E o que eu acho interessante neste livro é que neste primeiro livro do profeta Samuel existem 3 personagens postos neste primeiro livro, 3 personagens principais. O primeiro é Samuel, o segundo Saul, o terceiro Davi. E aqui estava havendo a transição entre o período dos juízes e o período dos reis de Israel. E ao meditar nesse texto aqui, eu pude ver quão maravilhoso é Deus, e Ele não erra nas suas escolhas. E Deus, olhando para este profeta, por nome de Samuel, Ele diz: Samuel, levanta-te e vai à casa de Jessé, enchendo o teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé, porque no meio dos seus filhos, ou dentre os seus filhos, eu me tenho provido de um rei, eu tenho escolhido
interessante aqui é que Deus já havia levantado o primeiro rei com a escolha do povo. Mas esse primeiro rei, ele dependia de estar no trono para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Por isso que quando ele assumiu, no começo ele começou a fazer aquilo que agrada a Deus. Depois se desviou totalmente dos preceitos do Senhor, ao ponto de a Bíblia dizer que o próprio Deus o rejeitou. Mas Davi, sendo ele escolhido por Deus, ele não dependia do trono para obedecer a Deus. Ainda cuidando de ovelhas, ainda cuidando do rebanho, naqueles momentos ali, Deus contemplou o coração de Davi. E Deus entendeu que Davi, independente do ambiente onde ele estivesse, independente do cargo em que ele estivesse exercendo, ele não mediria esforços para fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus. Ele não mediu esforços. Foi por isso que Deus saiu à procura. E Deus não precisa ir à procura de nada, porque a palavra procurar dá a entender que ele perdeu, mas ele não perdeu. Mas é só para você entender que Deus queria levantar alguém que estivesse disposto a fazer aquilo que agradasse ao coração dele. A palavra ou o nome, melhor dizendo, Davi, significa amado. Este jovem foi muito amado de Deus, por Deus. Eu lembro-me quando Deus enviou um anjo a Daniel, quando ele estava orando, e ele fez aquelas orações, e fez uma campanha, e ele começou a orar. De repente Deus enviou um anjo, e diante de Daniel, o anjo falou: Daniel, tu és muito amado do Senhor. Deus resolve amar. E eu quero te dizer nesta noite que Deus aqui não está fazendo exceção de pessoas, não. Ele está olhando para você nesta noite e está falando: tu és muito amado meu. Oh, glória a Jesus. Tu és muito amado meu. Glória ao nome de Jesus. E o que eu acho interessante aqui é que Davi, quando Deus o acha, o que eu acho interessante é que no livro de Salmos está escrito assim, aleluia: e eu achei a Davi, meu servo, meu escolhido, e com o meu santo óleo eu ungi. Deus achou Davi. Deus achou alguém que estava disposto a cumprir com a sua vontade. E assim foi Samuel, diante da casa de Jessé. E quando ele chega, os anciões, os líderes daquela cidade, ele diz: profeta, é de paz a sua vinda aqui? E ele disse: é de paz. Por quê? Porque quando um profeta ele chegava a uma cidade, era sinal de que alguma coisa iria acontecer. Por quê? Ele estava ali porque Deus havia lhe enviado para cumprir uma missão. Glórias a Deus. E o que eu acho interessante também é que quando eles vão sacrificar, que eles retornam, chegando à casa de Jessé, ele vê primeiramente um dos filhos de Jessé, o mais velho, e ele diz assim: está aí, Senhor, diante de ti o teu ungido, a quem tu tens escolhido. Observe que se não fosse Deus que intervisse naquela situação, ele iria consagrar o homem errado. É por isso que todos nós, em nossas escolhas, temos que buscar a direção de Deus. Temos que buscar, aleluia, qual era a vontade de Deus acerca deste assunto. Porque todo ser humano tem tendência a falhar, tem
tem tendência a errar. Quem não se lembra do profeta Natã, quando ele chegou diante do rei Davi, aleluia, anos mais tarde, e Davi falou: eu tenho casa aonde morar, mas eu vejo que Deus não tem onde morar. E ele disse: profeta, eu vou construir uma casa para Deus. O profeta olhou para ele e disse: faça, ó rei, aquilo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Aí o profeta vai para casa, e quando ele chega, Arau, Acel e Aconde, que Mandevácia, quando ele chega em casa, Deus aparece a ele e diz: olha, profeta Natã, volta lá à casa de Davi, e diz para ele que ele não vai edificar casa alguma a mim, ele não vai edificar, ele tem as mãos sujas de sangue, é um guerreiro na minha presença. Mas diz para ele não ficar desanimado não. Por quê? Porque dentre a família dele, dentre os filhos dele, eu vou levantar alguém poderoso que vai fazer uma casa de adoração para mim. Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz, voltando lá, que Samuel, quando ele é repreendido pelo Senhor, o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, pois tenho eu o rejeitado. Mas a Bíblia diz que Samuel agora manda passar todos os filhos que havia na casa de Jessé. Observe que o profeta olhou para a aparência e queria apresentar a Deus e ungir e consagrar. Observe bem aqui, eu não sei, eu não conheço bem a sua vida. Talvez alguém até hoje tenha olhado para a sua aparência. Você que está aqui me ouvindo, talvez a sua família até não dê nada por você. Alguém diz que você não vai muito longe. Alguém diz que o seu poder aquisitivo é muito fraco para você alcançar o sonho e o projeto que você tanto almeja. E eles desacreditam de você. Alguém olha para você e diz: vixe, esse aí não vai muito longe, esse aí não vai dar certo. Mas eles estão olhando para a tua aparência. Eles esqueceram que você tem um Deus, Jurabauacé, que tudo pode. E Deus não está olhando para a tua aparência, mas Deus está contemplando a sinceridade do teu coração. Deus está te vendo, Deus está te contemplando. Mas vamos caminhar, que já eu encerro. Mas a Bíblia Sagrada diz que passam-se todos os 7 filhos de Jessé, e de repente Jessé não fala a Samuel que havia ainda Davi que estava no campo. Foi o profeta que perguntou. Se o profeta não perguntasse, talvez ele não teria revelado. Por quê? Davi era sempre aquele que ficava no campo, trabalhando, tocando a harpa, conversando com Deus. Talvez alguém olhe para você e não dê nada por você, mas nem sabe que você está orando, que você está louvando a Deus, que você está servindo ao Deus que tudo pode. E Deus está olhando para você. Oh, glória a Deus! Deus está olhando para você. Aí a Bíblia Sagrada vai nos informar que de repente Samuel pergunta: Jessé, ainda há alguns dos teus mancebos aqui? Ainda há? A Bíblia diz que agora Jessé responde, porque ele não quis revelar. É o que me parece. Foi preciso o profeta Samuel perguntar: ainda existe alguém? O que você me diz? E ele falou: ainda existe um que está no pasto, cuidando de ovelhas.
A Bíblia diz que Samuel, olhando para ele, disse: manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa. Aleluia, glórias a Deus. Porque quando um profeta chegava à casa de alguém, seria sendo avisado ou desavisado. Ele poderia chegar de surpresa, mas mesmo chegando de surpresa, as pessoas daquela família preparavam-lhes um banquete para receber o profeta. E além do mais, tinha muitos que ofereciam bens, ouro, prata ao profeta, porque assim a lei dizia. Mas a Bíblia diz que diante daquele banquete, ele disse: ninguém vai assentar à mesa, vamos ficar ainda de pé, esperando este moço chegar, e quando ele chegar, aí a gente senta à mesa. Oh, glória a Deus! E algum servo foi chamar Davi, e quando Davi chega, a Bíblia diz que não foi Samuel, que não foi Jessé que falou acerca deste Davi para Deus o consagrar, mas a Bíblia diz que o próprio Deus se apresentou e disse: estar aí, Samuel, estar aí, Samuel, Davi, a quem eu tenho escolhido, agora unge-o, porque esse é o futuro rei de Israel. Oh, glória a Deus! Davi era um jovem improvável para muitos. Talvez você seja improvável para muitos, mas para Deus você é muito importante. Para Deus você é muito amado. Talvez se dependesse de alguém, você não seria escolhido. Talvez se dependesse de alguém, você não estaria aqui. Mas se você estar aqui, você mesmo que está aqui, é porque Deus te escolheu. Seja grato a essa escolha. Você é o escolhido de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas o Washington, eu não tenho um poder aquisitivo elevante para poder ter um sustento legal referente ao meu chamado. E quem disse que Deus precisa dos seus recursos para ele fazer aquilo que ele tem para fazer na tua vida? Ah, meu Deus do céu! No livro de Jó, capítulo 37, a Bíblia diz que Deus falou: Jó, aonde estavas tu quando eu fundei os alicerces da terra? Uma coisa é um homem fazer o alicerce deste templo, desta casa, outra coisa é fazer o alicerce da terra. Deus não precisa do seu recurso, rapaz. Se Deus te chamou, deixa chamar. Aleluia. Ele não precisa. E a Bíblia diz ainda lá que Deus fala para Eva brotar e a Eva brota. Deus diz murcha e ela murcha. Deus chama os rios e a Bíblia diz que os rios vêm. Deus, aleluia, fala e os rios congelam pelo sopro da sua boca. A Bíblia diz que Deus chama os raios pelo nome e eles se apresentam: eis-nos aqui, Senhor Jeová. Eis-nos aqui, Senhor Jeová. Deus não precisa dos meus recursos. Deus não precisa, Deus não precisa. O que Deus quer fazer, ninguém e nada pode impedir. Foi o profeta Isaías que disse: ainda antes que houvesse dia, ele é. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando é.
Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. De repente a Bíblia diz: Jurabal, a sébia, candereo, alamon de codevasse, com de clebefôncia. A Bíblia diz que Deus estava enviando a Moisés ao Egito, e de repente Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de língua, envia o meu irmão Arão, envia ele, aleluia. O meu recurso não dá para chegar no Egito, o meu recurso não dá para bater de frente com o Faraó. E Deus fala com ele, porque ele mesmo disse: e quando eu chegar lá, já que o Senhor quer que eu vá, e quando eu chegar lá e ele me disserem qual o nome de quem te enviou, ouve, conte que vai-se de quem te enviou aqui, o que eu irei dizer? E Deus falou: Moisés, diga que eu sou o que sou. A palavra eu sou o que sou, diga eu sou o que serei. Sabe o que Deus está dizendo, Moisés? Diz para o meu povo que eu sou o que eles precisam que eu seja. Eu não preciso do recurso do mundo para fazer o que eu estou. Moisés vai orar e Deus diz: Moisés, por que clamais a mim, Moisés? Não é que não pode clamar, é para clamar, mas naquele momento não era hora de clamar, era hora de marchar. Era hora de marchar. Enquanto você está parado clamando, Deus está dizendo: marcha, meu filho, marcha, meu filho. A Bíblia diz, aleluia, que Deus abriu o mar e o povo passou de pés enxutos. A Bíblia também diz que o calor do sol no deserto é escaldante, mas quando Moisés e o povo de Israel, os hebreus que era conhecido no Egito, estava precisando de alguém para lhe acalentar, para lhe proteger do sol escaldante, de repente veio uma nuvem, ela é minorevácia, veio uma nuvem, e essa nuvem protegeu eles durante o dia. Aí de repente à noite, o frio é muito forte, ninguém aguenta viver no deserto, aleluia. Só Deus realmente para levar o seu povo para o deserto. Quando Deus leva o seu povo para o deserto, sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso do recurso do Egito para sustentar o meu povo. Eu não dependo dos recursos do Egito. A Bíblia diz que uma coluna aparecia e a protegia, aquecia o seu povo. Aí a Bíblia diz, já vou encerrar, a Bíblia diz que de repente, a Bíblia diz que de repente o povo precisou de alimento, e quando precisou de alimento, a Bíblia diz que Deus enviou codorna, Deus enviou aves, Deus enviou alimento. É como se eu estivesse vendo, não está na Bíblia, mas é como se eu estivesse vendo Deus. E agora? E a água? E Deus fala: toca na rocha, Moisés, e na rocha
e se adequava para você. Imagina você ficar 40 anos no deserto e a sandália não envelhecer, a sandália não quebrar, a roupa não envelhecer. 40 anos usando roupa nova, porque velho para Deus não dá. Não se coloca numa roupa nova bebendo não, não vai, não vai. Para Deus é tudo novo. Ele é o que é o som que sou. E Deus está olhando para você, está falando: eu sou o que sou na tua vida, eu sou o que sou na tua vida, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar. Que tremendo isso. 40 anos no deserto, usando roupa nova, e ninguém olhar para você e dizer assim: essa roupa foi a mesma de ontem. Pois é, mas ela está nova. Ela saiu da loja de Deus, rapaz. Ela saiu da fábrica de Deus. No momento da provisão, Deus vai enviar algo que você não vai saber, mas vai ser tão maravilhoso, vai ser tão gostoso, vai ser tão bom, que você não vai saber o nome. Apenas vai ficar perguntando a Moisés: Moisés, o que é isso, Moisés? Moisés, o que é isso, Moisés? Porque é tão bom, porque Deus enviou maná no deserto, e a palavra maná significa o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caminhando para encerrar, mais 5 minutinhos, 8 minutinhos, recebe. Eu sei que em muitos lugares por aí, alguém diz: o anjo está passando no meio da igreja e o povo dá glória. Mas quando diz que Jesus está passando, ninguém dá glória. Mas eu quero te dizer: Jesus está passando. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que essa estrela que os pastores estão nas mãos dele, e ele anda no meio dos 7 catiçais, no meio dos 7 catiçais de ouro, que é a sua igreja. Não dá para concluir, não dá. Cuiabá, Sérvia, Candeeira. Eu queria que você sentisse essa mesma presença. E eu sei que Jesus está tocando aí, meu filho. Reage, meu filho. Adora a Deus. Deixa Deus te tomar cheio. Eu trago para a nossa linguagem de hoje, porque não adianta ficar lá, judeu. Não. É a nossa linguagem de hoje para você entender o que Deus está falando com você. Deus chama, já entrega o microfone, chama Samuel e diz: eis aí, levanta-te e unge-te, porque eu o escolhi para ser rei em Israel. O profeta se levanta, derrama o azeite. Eu vou adiantar, derrama o azeite. E depois que ele derrama o azeite, participa do banquete. E o profeta volta para sua casa. E Davi? E Davi? Porque a Bíblia não diz que quando ele foi ungido, ele sentou no trono. Aí a Bíblia diz que Deus ungiu a Davi, mas ele retornou para o pasto para cuidar de ovelhas. Não é porque você está em um lugar que para muitos é improvável, que significa que Deus não te chamou, que significa que Deus não te ungiu, que significa que você não tem promessa. Você está lá, mas há uma promessa que te cerca, e essa promessa não cai por terra, porque não é palavra de homem, é palavra de
largar esse emprego. Que sofrimento! Eu não aguento mais isso aqui. Eu quero algo melhor. E Deus está dizendo: acalma, filho. Acalma, filho. Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo mais? É tanta luta que eu estou passando. É tanta provação que eu estou passando. Será que o Senhor não está me escutando mais? Será que o Senhor me esqueceu? Até o profeta Jeremias quis desistir. Ele disse: Senhor, a tua promessa tem demorado. O Senhor me chamou e o Senhor me iludiu. Eu vou desistir. Mas quando ele pensou em desistir, a Bíblia diz que a palavra de Deus lhe ardia aos ossos, dizendo: não para, continua, não para, continua. Glória ao nome de Jesus. Ele voltou para o pasto. Mas a Bíblia diz que o tempo se passou. E segundo o historiador, Davi, quando foi ungido, tinha 15 anos de idade. E quando ele assumiu o trono, a Bíblia diz que ele já tinha 30 anos de idade. Haja visto que ele recebeu 3 unções, foi ungido 3 vezes. Mas se a Bíblia diz que Samuel derramou o óleo na cabeça dele quando ele tinha 15 anos de idade, o historiador diz, e ele assume o trono com 30 anos de idade, significa que passaram-se 15 anos. Mas pregador, será que eu vou esperar 15 anos? Não. Para uns é um pouco mais demorado para o homem, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Deus isso aí não é nada. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Para uns esperam muitos, mas quanto mais você espera, é sinal de que a vitória vai vir maior. Que Deus abençoe a vida de vocês. O nosso irmão Jonatas vai louvar rapidinho, tá bom? Mas desde já